Glória a Deus. O tema da nossa palestra, da nossa pregação nesta noite, é sobre a fé. A importância da fé e o funcionamento da fé e da confiança. E como é importante nós aumentarmos a fé. Eu creio pela palavra de Deus que Deus entregou uma medida de fé para cada um de nós. Todos nós temos uma medida, uma semente de fé. Mas é necessário fazer esta fé crescer. Por isso a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. Ela não é um grão de mostarda, mas ela é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e é uma hortaliça. Mas ela é tão poderosa que ela cresce e de hortaliça ela se transforma em árvore, ao ponto de as aves dos céus virem fazer ninhos nos seus galhos. Assim Deus diz que nós devemos também fazer aumentar a nossa fé. E o aumento da nossa fé é responsabilidade nossa. Por isso é necessário nós aprendermos a usar a fé. Nós aprendermos a usar a confiança. Estas coisas são muito importantes, irmãos. E nós estamos aqui nessa noite para isso. É por isso que a gente vem ao culto no domingo para ouvirmos a palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É por isso que nós nos esforçamos, nos reunimos também nas conexões, nos cultos nas casas, para que possamos aprender mais sobre a palavra, aprender mais sobre Deus, a fim de que possamos agradar a Deus. Então acompanhe comigo mais uma vez a leitura desse texto, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, quero ler junto com os irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí o autor traz exemplos de fé do Antigo Testamento, do versículo 4 em diante. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Pedir para os irmãos tirarem a caminha. Glória a Deus, senão daqui a pouco eu começo a pregar no ritmo da caminha e daí a gente vai até a meia-noite. Amém, irmãos? Aleluia, e tem muita coisa aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, e nós não temos muito tempo. Irmãos, observe comigo que esse texto fala a respeito da fé, e diz que através da fé os antigos alcançaram um bom testemunho. O que significa isso? É o testemunho da nossa vida, em todos os sentidos. Tanto no sentido de sermos abençoados e podermos dar um testemunho das bênçãos de Deus na nossa vida, como também um bom testemunho como cristãos, como homens e mulheres de fé, como pessoas de Deus, no enfrentamento de lutas e dificuldades. E a exposição desse texto, se você ler ele, o capítulo 11 completo, você vai ver que estes antigos realmente, eles alcançaram um bom testemunho não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Porque uma coisa é quando você fala de si próprio ou quando alguém fala de você, mas outra coisa é quando o próprio Deus dá testemunho a respeito de você. Como nós vemos aqui que Deus deu testemunho acerca da oferta de Abel, como nós vemos aqui que o próprio Deus deu testemunho a respeito de Enoque. Diz a Bíblia, irmãos, que Enoque andou com Deus. Enoque agradava tanto a Deus com a sua existência, com a sua vida, que diz a Bíblia que Deus o amou e para si o tomou, e não viram, e ele não morreu, mas Deus o arrebatou para junto de si. E essa é a fé que opera para testemunho nas nossas vidas,
Porque o mais importante na existência de um homem e de uma mulher de Deus é nós vivermos para agradar a Deus nesta terra e nesta vida. E Enoque desta maneira agradou a Deus, Enoque desta maneira andou com Deus. E isso é muito importante, buscarmos, Senhor, eu quero te agradar. Qual é a tua vontade? Revela a tua vontade aqui na minha vida, para que eu creia nela, para que eu ande nela, para que eu caminhe segundo o teu querer e faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E isso faz com que a nossa vida seja uma vida de testemunho. E esse é o chamado de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus nos chamou para nós sermos suas testemunhas. Ide em Jerusalém, esperai até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus nos chama, irmãos, para nós testemunharmos em todos os sentidos a respeito dele. E o texto continua, todo o capítulo 11 traz uma galeria, que pode ser intitulada como a galeria dos heróis da fé, falando testemunhos a respeito de homens de Deus do passado, do Antigo Testamento, que mostram várias coisas. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé, que é aceita por Deus e que triunfa na pior das situações, porque nós vemos aqui os testemunhos de pessoas que foram expostas às piores situações de vida, mas que por causa da sua fé foram mais do que vencedores. E aí dentro desses testemunhos nós extraímos que essa é uma fé que crê nas realidades espirituais. Como nós lemos ali, irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, que as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então essa terceira dimensão da matéria, ela veio da quarta dimensão do Espírito, porque Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é matéria, Deus está fora, e Deus é autor, Deus é o Criador, Deus cria tudo o que há, tudo o que é visível, e isso é poderoso, irmãos, e nós, se usarmos a nossa fé, podemos contemplar, perceber, com os olhos da fé, ver as coisas espirituais. Por exemplo, nós temos uma palavra do Antigo Testamento em que vinha uma guerra muito grande, e o exército de Israel muito pequeno, e o servo do profeta ficou desesperado, e disse ao profeta: Senhor, são muitos os que vêm contra nós, nós vamos ser destruídos, nós vamos morrer, e ele ficou com muito medo naquela hora, e o profeta tranquilamente olhou para ele e disse: você não tem fé, vou fazer uma oração aqui, e disse assim: Senhor meu Deus, abre os olhos do meu moço, para que ele veja a realidade espiritual. Ao que Deus abriu os olhos espirituais daquele moço, e ele viu sobre os montes carros e cavalos de fogo, um exército de anjos que pelejava em favor do povo de Deus, em favor de Israel. Várias vezes, irmãos, eu já tive a experiência de contemplar essa quarta dimensão do Espírito. Uma vez eu e um amigo fomos orar na rua da nossa casa, isso há mais de 20 anos atrás, quando ainda se podia fazer, e de madrugada nós saímos na rua, eram umas 4 horas da madrugada, o bairro muito silencioso, tudo parado, ninguém sequer andando na rua, e naquele bairro ali do Vila Paraíso, ali o bairro da Escola Marcos Olsen, do Hospital Jonas Ramos, atrás do Hospital Jonas Ramos tem uma caixa d'água muito grande, e nós fomos orar na rua, e eu disse para ele: fique orando aqui na frente da sua casa, e eu vou mais adiante ali, na frente do Marcos Olsen, vou ficar encostado lá na tela, vou me assentar lá na calçada e ficar orando, 4 horas da madrugada, e começamos a orar, e oramos por um período, buscando a face do Senhor, ele buscando lá, eu buscando ali, falando com Deus, invocando a presença do Senhor. Dali um pouco ele levantou de lá e veio conversar comigo, e ele começou a compartilhar: meu irmão, enquanto eu orava, Deus falou isso comigo, falou isso e aquilo, e o Senhor trabalhou na minha mente, no meu coração. De repente, irmãos, na madrugada, noite fechada, nós vimos uma revoada de pássaros, e eram brancos, todos do mesmo tamanho, e eles voavam sincronizadamente, todos como se fossem um só,
E eles fizeram algumas voltas, manobras, coisa mais linda, e a gente ficou admirando, e de repente eles sumiram. E aí nós comentamos, que coisa linda, e nós não tínhamos ainda nos apercebido que aquela era uma visão celestial da quarta dimensão do Espírito. E aí comentamos, nossa, coisa linda, como Deus permitiu que nós víssemos esses pássaros. Mas que pássaros são esses? Nunca vi esses pássaros aqui na nossa região. E fomos comentando, de repente os pássaros apareceram do nada novamente, à nossa esquerda, e vieram voando. E aí, como se fosse essa coluna aqui, irmãos, eles foram voando, e ali estava a caixa d'água do Hospital Jonas Ramos, e eles entraram por detrás da caixa d'água. E nós esperávamos que eles saíssem imediatamente do outro lado, mas eles entraram todos, e foram entrando, aquela multidão de pássaros, mais de 1000 pássaros que voavam no céu, brancos, como anjos, e eles entraram por detrás da caixa d'água e não saíram do outro lado, como se realmente eles tivessem entrado num portal. E aquilo nos alegrou muito, e Deus trouxe com aquela revelação uma mensagem muito forte aos nossos corações. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor também vai falando a respeito do testemunho da fé destes homens, e mostrando o que essa fé e esse testemunho revelam, que eles criam nas realidades espirituais, que estas realidades e essa fé leva a uma vida justa, de justiça, de temor do Senhor, de piedade, que esta fé é uma fé que leva o homem e a mulher a buscar a Deus, que por esta fé eles operaram em amor e em bondade nas suas vidas, que esta fé lhes gerou confiança na palavra de Deus, levou-os a obedecer os mandamentos de Deus, levou-os a viverem segundo as promessas de Deus, levou-os a rejeitarem o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial. Eles, pela fé, buscavam um lar celestial. A Bíblia diz ali que eles não estavam olhando para essa vida terrena, mas buscavam um lar celestial, uma casa superior. Esta fé os abençoou e fez com que eles não só abençoassem a si próprios, as suas vidas, mas levou-os a abençoar também a próxima geração. Eles deixaram um legado existencial e uma palavra fundamentada nas promessas de Deus para os seus filhos, para a próxima geração. Isso é tão maravilhoso. Essa fé fez com que eles recusassem os prazeres do pecado, fez com que eles suportassem a perseguição. Essa fé levou-os a praticar poderosos atos de justiça. Diz ali que pela fé eles enfrentaram o fio da espada, escaparam, lutaram contra reinos e venceram, apagaram a força do fogo, enfrentaram a força das águas e venceram. Por amor a Deus, através dessa fé, eles sofreram e não voltaram para aquela pátria de onde haviam sido tirados, o mundo. Que eu e você também não venhamos retroceder, olhar para trás e voltar para aquela antiga pátria da qual fomos tirados, o mundo. Eu pergunto para vocês nessa noite, meus irmãos, vocês têm fé em Deus? Mas como você sabe se tem fé em Deus, se você não sabe se tem fé? É lógico que essa é uma pergunta apenas para a nossa reflexão. E aí eu pergunto, o que você vê que condiciona o seu estado de ânimo? Ou o que você não vê? O teu humor, a tua alegria, o teu estado de ânimo é condicionado pelo que você vê ou pelo que você não vê? Quando que orquestra o seu estado de ânimo, e tudo que passa em sua vida é regido pelo que você vê e não pelo que você não vê, então a sua vida não está ativada em fé. Como você pode dizer que crê em Deus se todavia não crê? Se todavia qualquer coisa que não está de acordo com o que você gostaria,
o ideal que você imagina, você se entristece, reclama, murmura. Para eu crer em Deus, primeiro eu tenho que aprender a crer. Nós precisamos aprender a usar a nossa fé. E se eu sou completamente incrédulo, como eu posso ser crente em Deus? Então, antes de eu dizer que eu tenho fé em Deus, eu tenho que primeiro aprender a usar a minha fé. Eu tenho que primeiro ter fé, para então depositá-la em Deus. A fé é a certeza do que se espera e o firme fundamento do que não vemos. Deus é Espírito, e esse é o nosso Deus. E a nossa fé não é uma fé numa estátua de gesso, de pau, de cobre, não, a nossa fé é a fé no Deus invisível, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Isso significa, irmãos, que a fé é estar convencido de realidades que nós não vemos. Quando eu sou uma pessoa que vive pela fé, eu vejo com os olhos da fé aquilo que os outros, os demais, os circunstantes não veem. Porém, eu vejo pela fé. E é dessa maneira que nós vamos aprendendo a usar a fé. Muitas pessoas estão encerrando certas coisas, certos pontos da sua vida, porque dizem assim: não tem mais jeito, pelo simples fato de não conseguirem olhar o futuro. Mas essa é a fé, e é aí que a fé entra. Nós não podemos encerrar a nossa vida, nós temos que, ao contrário, usar a nossa fé. Porque se você não tem fé, como você vai pôr esta fé em Deus? E aí nós temos que começar, irmãos, com coisas pequenas. A Bíblia diz que Deus é invisível, mas você é visível. E se você não acredita em si próprio, como você pode dizer que acredita em Deus? Vou explicar. A palavra do Senhor diz que se você não ama o próximo a quem vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? E isso se aplica em tudo. Se você não crê em si mesmo, e por que eu tenho que crer em mim mesmo? Porque eu e você, nós somos criados por Deus, fomos feitos por Deus, e a Bíblia diz que quando ainda no ventre da nossa mãe, nós éramos apenas um feto informe, Deus olhou para nós e Deus pensou em nós. Está escrito: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o fim que nós desejamos em nosso íntimo, em nosso âmago, mas nós queremos realizar de várias maneiras, indo em busca do pecado, tentando de várias formas, mas Deus pensou em nós, e a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele a nosso respeito são mais elevados do que os nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos, irmãos, via de regra, são limitados pela nossa visão terrena. E às vezes nós pensamos: não, mas eu não posso, eu não consigo. Mas os pensamentos de Deus são mais altos. E o que Deus pensa em nós, se nós usarmos a nossa fé, tem poder de nos levar a lugares nas nossas vidas que nós não imaginávamos seria possível alcançar. Por isso diz Efésios capítulo 2, versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já pensou, Deus já estudou, Deus já traçou um destino, um plano, um propósito para você, boas obras, para que você ande nelas. Mas nós somos responsáveis com a nossa incredulidade, de não andarmos na presença do Senhor e não realizarmos aquilo pelo qual fomos criados por Deus. E isso é horrível, pecaminoso. Diz a Bíblia: não haja em vós um perverso, chama perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Deus tem o melhor para cada um de nós, irmãos, e Ele nos criou. Por isso você precisa crer em você mesmo. Diga para o irmão: você precisa crer em ti mesmo. Aleluia, crê em ti mesmo. Você não é um acidente. Você está aqui porque você é obra da mão de Deus. Deus não faz nada nesse mundo sem propósito, irmãos.
Tudo que Deus criou por propósito. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeira coisa é crer que Deus existe. E algumas pessoas querem dizer, mas Deus não existe. Mas, irmãos, existem várias provas que Deus existe. E eu quero dizer para vocês, a Bíblia foi escrita para crentes. Não foi escrita para o ateu, não foi escrito para o agnóstico, não foi escrito para alguém que não acredita na fé, mas foi escrito para os que creem, aleluia, os que são chamados por Deus, são os crentes. Algumas pessoas dizem, mas eu não acredito que existe Deus. E um dia eu estava andando ali na avenida e encontrei com um senhor, lojista, e o filho dele já se converteu aqui na igreja, agora ele mesmo está vindo na igreja, e vem e sente a presença de Deus, e chora, e é abençoado. E aí ele me chamou, e começou a me inquirir. Ele disse assim, você é pastor? Sim, sou pastor. E ele disse assim, olha, eu sou ateu. Parecia que ele estava me provando. E aí o Espírito Santo me trouxe, mas então você tem muita fé, eu falei para ele. Ele, não, acabei de dizer que eu sou ateu. Pois é, mas para crer que não existe Deus diante de todas as coisas que foram criadas por Deus, tem que ter muita fé. Eu não tenho fé para ser ateu, porque olha, para acreditar que Deus não existe, diante de tudo isso que a gente vê, tem que ter realmente muita fé. E eu não sou tão crente que nem o senhor. Ele ficou pensando, e agora, irmãos, para a glória de Deus, ele está vindo na igreja, aleluia. Então a gente vê a existência de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós podemos ver a existência de Deus pelas coisas que foram criadas, está lá no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, uma noite anuncia outra noite, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as estrelas anunciam a obra das suas mãos. Quando a gente olha para a natureza e a gente vê a glória das coisas que foram criadas, a gente percebe, tem um arquiteto, não é possível. É que nem um relógio, se você olhar para o relógio, você vai dizer, não, isso aqui foi feito por alguém, tem uma engenharia, tem um projeto. E aí eu posso chegar e dizer para os irmãos aqui, está vendo esse relógio aqui, pessoal? Esse relógio aqui aconteceu o seguinte, teve uma explosão numa fábrica, e veio uma carcaça voando e caiu aqui no meu pulso. Aí vieram os ponteiros do nada voando e se acloparam aqui. Palavra não consegui falar direito, mas é isso aí, vocês entenderam. Aí veio o vidro veio voando e caiu aqui. E aí eu atei essa pulseira no meu pulso aqui, deu bem certinho, eu atei, afivelei, e o calor do meu corpo gerou uma fusão elétrica e começou a funcionar do nada. E aí agora eu posso dizer para vocês as horas bem certinho, vocês iam dizer, de que hospício você saiu? O universo é muito mais complexo do que um relógio, irmãos. A Terra com seu movimento perfeito de rotação, translação, revolução. Então, a natureza, diz a Bíblia Sagrada, proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Além disso, irmãos, nós vemos pela própria história, você percebe na história da humanidade, que todos os povos criam em Deus. Muitas vezes não conseguem ter uma revelação precisa de Deus, porque eles não acreditam na Bíblia Sagrada, mas todos creem num poder superior. Não existe povo nem tribo que não crê em Deus. Um filósofo grego chamado Tetrarco, ele disse, você pode ir em tribos, povos e aldeias, que não tem circo, não tem estádio, não tem literatura, não tem livros, não tem uma cultura como a nossa, mas, no entanto, não existe nenhum povo que não tenha fé em Deus, oração, sacrifícios ao seu Deus, busca pelo seu Deus, reverência, adoração. E aí Paulo, quando visita os gregos, e ele percebe que os gregos são como pessoas que não entendem Deus, que tateando no escuro procuram encontrá-lo, porque eles não têm a revelação, eles não têm a palavra. E Paulo, quando vai
no aerópago e os visita, ele encontra na entrada da cidade um ídolo. Eles pensavam assim na sua crendice: vamos fazer um ídolo aqui, vai que nós estamos desagradando algum Deus aí. Eles tinham essa ideia, né? E aí colocam o nome do Deus, ao Deus desconhecido. Vai que nós não conhecemos algum, daí se algum reclamar, não, nós temos lá, nós adoramos você também. E aí Paulo chega, pega aquilo como gancho e fala, e eles dizem: mas em nome de que Deus você vem pregar? Eu vim pregar em nome daquele Deus que vocês fizeram um altar lá, ao Deus desconhecido. O meu Deus é o Deus invisível, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a este que vocês tateando, como que no escuro procuram encontrar. Então muitos desses povos, mesmo tateando, têm a consciência de que existe Deus. E aí, irmãos, Deus traz uma outra revelação da existência de Deus, a consciência. Todos nós temos consciência, e a consciência comprova a existência de Deus, porque qualquer pessoa de qualquer povo sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Qualquer pessoa em qualquer povo tem um senso dentro de si de responsabilidade. Foi afetado pelo pecado, a pecaminosidade humana, etc. Mas dentro de si ele sabe discernir o certo e errado, e ele tem um senso de responsabilidade dentro dele. Um filósofo alemão disse que essa responsabilidade o maravilha, tanto quanto lhe maravilham as estrelas dos céus. Justamente na Revolução Francesa, quando um daqueles revolucionários raivosos entrou num outro país e começou a destruir tudo na Revolução Francesa, que fazia com que o povo cresce em Deus ou numa divindade, talvez destruindo templos, talvez destruindo símbolos religiosos, ele chegou para um aldeão e disse assim: destruímos tudo que possa trazer ideia de Deus ou de que existe uma divindade. E aí o aldeão olhou para ele e disse: então você deve ter destruído também as estrelas do céu. Aleluia! Você pode adorar a Deus juntamente comigo, amada igreja? Glória a Jesus! E aí, irmãos, isso é fé. E a nossa fé está em Jesus. Fora esta revelação natural, que é a revelação de Deus na consciência e na natureza, nós temos uma revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Assim como uma criança, ela não lembra quem ela é, de quem ela é filha, onde ela nasceu, se os pais não contarem, assim nós também não lembramos e não sabemos. A humanidade não lembra e não sabe. Mas Deus se revelou para que nós o conhecêssemos, para que nós soubéssemos quem Ele é. E Ele se revela de duas maneiras. Ele se revela através da palavra, inspirada no Antigo Testamento aos profetas e aos seus servos, e no Novo Testamento, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, Deus que nos falou muitas vezes aos pais pelos profetas, agora nos falou através do seu Filho, aleluia. Jesus é a imagem do Deus invisível. Diz a Bíblia, irmãos, que o homem não podia conhecer a Deus por sua própria inteligência, por sua própria sabedoria. Não podia, ainda que ele quisesse ter uma ciência e comprovar a existência de Deus e saber como Deus é, ele não conseguia, ele ficaria como os povos sem entendimento, tateando no escuro. Mas aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E o Evangelho, para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus! E aí, irmãos, nós temos essa revelação de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o próprio Deus. João capítulo 1 diz que Ele, sendo Deus, o Verbo, se esvaziou de toda a sua divindade, e o Verbo, que era Deus, que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso,
ele traz a imagem de Deus. Mas que imagem é essa, pastor? É uma imagem de um ídolo, de uma estátua, de um retrato? Não, meus irmãos. É como eu ver o Lucas andando lá do outro lado da rua, e alguém me pergunta: você conhece aquele homem andando lá do outro lado da rua? Eu vou dizer: sim, conheço, com certeza, é meu amigo. Por que eu conheço o Lucas? Não porque eu conheço a imagem dele, porque muitas pessoas podem passar todos os dias na frente da nossa casa ou na nossa rua e você não conhecer. Pergunta: você conhece? Não, vejo sempre passando aí, mas não conheço, não sei nem que tipo é. Mas quando a gente conhece de fato, aí a gente sabe os gostos da pessoa, o que a pessoa fala, como a pessoa é, o seu temperamento, a sua amizade, o seu acolhimento, o seu amor. Irmãos, eu até hoje estou conhecendo a minha esposa. Às vezes eu compro um presente e vou dar o presente e não dá certo, mas com o tempo a gente vai conhecendo. A Bíblia diz, irmãos: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele certamente a nós virá, como chuva serôdia que rega a terra. Quando você crê em Deus e você busca conhecer a Deus, com o intuito de coração e com sinceridade, agradar a Deus, Deus sai na tua direção, Deus vem ao teu encontro, e Ele te abençoa como chuva serôdia, que é o que traz prosperidade, que rega a terra, que faz crescer a planta, que faz frutificar, que faz florescer. Assim Deus faz com as nossas vidas, quando nós buscamos conhecê-lo mais, para que possamos andar na sua vontade. Aleluia! E aí, meus irmãos, tem o outro lado da fé. Você começa a conhecer a Deus, e aí, ao mesmo tempo, você começa a confiar em Deus, porque a fé também é confiança. E isso é muito importante, confiança em Deus. Se eu tenho confiança, eu posso depositá-la em Deus. Para eu depositar confiança em Deus, eu tenho que ter confiança. Para que você possa confiar em algo, ou crer em alguém, ou crer em algo, ou confiar em alguém, primeiro você tem que saber confiar. Se eu já sou um homem que confio, agora eu posso depositar a minha confiança em Deus. Se nós somos um povo que crê, então nós podemos ser crentes. Você é crente, irmão? Quem pode dizer amém? Amém. Uma vez eu tinha preconceito: mas os crentes, hoje eu vejo, e os irmãos que me conhecem sabem que eu vivo falando isso: irmão, é bom ser crente. Aleluia, como é bom ser crente, irmãos. E essa combinação de ser um crente e agora depositar a nossa fé em Deus é muito poderosa. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: a fé não fingida que estava na sua avó e que foi transmitida para a sua mãe e que agora se encontra em você. Fé não fingida, isso significa que alguém pode fingir fé com trejeitos religiosos ou fazendo alguma coisa religiosa. Mas o que importa, irmãos, é que a nossa fé seja uma fé verdadeira, uma confiança verdadeira. Diga comigo assim: graças, Senhor, por gerar em mim confiança e fé. Se o diabo, irmãos, é o pai da mentira, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes você vê Jesus olhando assim, mediante uma necessidade de um milagre, e os discípulos temerosos, como por exemplo, aquele dia em que eles estavam no mar da Galileia, começou aquela tão grande tempestade, e eles ficaram assustados, e eles foram lá, acordaram Jesus, e Jesus estava dormindo, irmãos. Muitas vezes quando vem uma tribulaçãozinha na nossa vida, a gente não dorme, já fica a noite em claro, pensando no problema. Meu Deus, o problema, e agora o problema, e como é que eu vou fazer com o problema, e eles estavam ali com um problema, e Jesus, não sei se Jesus roncava, acho que não, né, irmãos? Perdão, Senhor, aleluia. E aí eles acordaram Jesus: Senhor, Senhor, não se te dá que morramos? Podes assim dormir, enquanto estamos prestes a sucumbir? E Jesus se levanta: homens de pequena fé, até quando vos suportarei? E aí ele dá uma ordem, e o mar se acalma, vira mar de almirante, céu de brigadeiro,
E o pessoal fala: quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Aleluia! E ele diz: por que vocês não usam a fé? Algumas vezes ele dizia assim: não tendes fé? Questionando. Outras vezes diz: onde está a vossa fé? Outras vezes ele repreende dizendo: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? E ele diz assim, irmãos: até quando vos suportarei? Porque, irmãos, acho que incomoda o coração de Deus a nossa incredulidade. Então nós precisamos usar a nossa fé e aprender com o Mestre que é Jesus. Escute aqui, irmãos. Como que falam os homens e mulheres de fé? Que som sai da sua boca? Como é o som? São raros, porque sempre estão falando de algo que as demais pessoas vão dizer: isso aí é impossível. E em 1 Reis, capítulo 17, quero pedir para o Rafa abrir aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, acompanhem comigo aqui, irmãos. Diz assim o texto bíblico: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha a fé desse homem. Tão certo como vive o Senhor. Você serve ao Deus vivo, irmão? Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro? Diz a Bíblia, irmãos, que o povo de Israel havia se desviado para a idolatria, estavam servindo a ídolos, a imagens de escultura. Mas Israel serve ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus invisível, o Criador dos céus, aquele que precisa fé para crer, porque os olhos não veem, mas nós cremos e sabemos que Ele existe através da fé. E Elias disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Você está perante a face desse Deus? Você é um homem, uma mulher de oração? E aí ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Talvez alguém questionasse: mas quem este homem está pensando que é, para falar uma coisa dessa? Noutras palavras, quem este homem crê que ele é? Um profeta. O que este homem está pensando que ele é? Em outras palavras, o que este homem crê que ele é? Um homem cujas palavras têm poder e autoridade. Por isso você precisa crer em ti, crer em si mesmo, porque você foi criado por Deus, e quem te envia para cumprir o propósito da sua vida é Deus. Quem respalda a nossa vida é Deus. Quem supre as nossas vidas é Deus. Quem motiva as nossas vidas a caminharmos pela fé é o Senhor. Como Deus vai usar um homem de Deus que não crê ser um varão de Deus? É o que Elias crê. Como podemos ser discípulos de Jesus se não cremos, no fundo, que somos seus discípulos? Como você vai ganhar pessoas para Jesus se você não crê que foi a você, seu discípulo, que Jesus comissionou, que Jesus enviou para pregar e ganhar almas? E é por isso, irmãos, que tem tanto crente de banco, que não ganha ninguém para Jesus, porque ele não crê de verdade. Ele não crê no fundo. Como você vai ser o sal da terra e a luz do mundo? Ou seja, uma influência transformadora para esta geração. Se você não crê que Deus te iluminou, não para te colocar debaixo de um balde, para pegar a tua luz e pôr num balde, mas no velador, para que você ilumine todos os que estão em roda. E muitas vezes você é tímido, você pega a luz e esconde a luz. Deixa a luz brilhar, irmão. Seja crente e não incrédulo. Como
você vai ser cabeça e não cauda, porque a Bíblia Sagrada diz: eu não chamei vocês para serem cauda, não chamei vocês para serem influenciados por esse mundo, para andarem na moda desse mundo, para andarem nos costumes mundanos e pecaminosos desse mundo. Eu chamei vocês para serem cabeça, para vocês influenciarem, para vocês estarem por cima e não por baixo. Mas como você vai influenciar se você não crê? A Bíblia fala aquilo que nós somos, e nós somos, meus irmãos, exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós cremos no que a Bíblia fala sobre nós, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ordena a que nós venhamos fazer. Como que você vai ser a noiva? Nós cantamos aqui, a noiva desejada, e que deseja o encontro com o noivo, com o Senhor. Se você não crê, se você não se vê assim, se você não acredita que Jesus, o noivo, vai voltar e está às portas para resgatar a sua noiva, e se você não crê, você não se arruma como noiva, e se você não crê, você vai se arrumar para o mundo, segundo a vulgaridade deste mundo, para ser aceito, para ser aceita pelo mundo, com trajes do mundo, com roupas do mundo, com a sensualidade do mundo, com aquilo que é do mundo. Mas Deus não nos chamou para nós nos arrumarmos para o mundo. Deus nos chamou para nós sermos a sua noiva desejada e que deseja o encontro com o noivo. Mas se você não crê, como você vai santificar a sua vida? Como você vai se preparar? Elias um dia desafiou os profetas de Baal, e não eram poucos. Ele sim era pouco, e esse homem, no poder do envio, sabendo quem o tinha enviado, desafiou 450 profetas de Baal, e ele enfrenta os profetas, e ele chega lá e: vamos resolver a questão. O que o Deus de vocês faz? Não, nosso Deus é o Deus do fogo, nosso Deus é o Deus que prospera, que traz chuva, que faz e que acontece. Então tá, então vamos fazer um desafio nos termos do seu Deus. Então o Deus de vocês é isso aí, então vamos repartir um animal aqui, um bezerro. Eu vou fazer um altar aqui para o meu Deus, vocês fazem um altar aí para o Deus de vocês, e aí o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Fechou? Beleza, fechou. 450 profetas de Baal, e aí eles começaram a fazer o seu ritual e clamar pelo seu Deus. Elias disse: pode chamar vocês primeiro aí pelo Deus de vocês, eu vou depois. E eles ficaram da manhã até o meio-dia, clamando pelo Deus deles, começaram a se retalhar, fazer os sacrifícios, os rituais, aquele culto deles, e clamavam pelo Deus deles, mas ó o som de um homem de fé. Ele disse assim: ei, o que está acontecendo? Que hora que vai vir esse Deus de vocês aí? Será que ele está muito longe, que não está ouvindo? Gritem mais alto, quem sabe ele está intentando uma viagem. E ele começou a falar assim com eles, e aí não deu nada, não aconteceu nada. Agora é comigo. Ele foi lá, arrumou o animal, e aí ele pediu: tragam mais 4 cântaros de água, que eu quero jogar água em cima aqui. E era seca, fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, por causa da palavra dele, que ele falou, né? Segundo a minha palavra não vai chover na terra. E aí os caras trouxeram mais água, nós estamos numa seca. Por causa da incredulidade, mais 4 águas aqui, 8 cântaros de água, e jogaram toda aquela água ao ponto de a valeta que ele fez ao redor se encher de água. E aí ele orou ao Deus dos céus, dizendo assim: Senhor, faça fogo cair do céu agora e consuma o holocausto. E veio fogo do céu, irmãos, aleluia. E todo aquele povo viu aquele fogo consumir o holocausto e ainda secar e lamber a água do rego. E diz a Bíblia que naquele momento todo o joelho se dobrou e eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Davi
porque sabia quem o enviava, enfrentou o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante Golias. Moisés foi chamado por Deus para falar ao povo, uma multidão, e para ir e falar e levar a mensagem a Faraó. E aí tem um problema, irmãos, ele era gago. Imagine Moisés chegando diante de Faraó: quem te enviou? E ele, e o Faraó, acho que não tinha relógio naquela época, né? Mas tudo bem. Quem te enviou, homem? O eu sou me enviou. O eu sou o que sou. Porque quando ele pergunta o nome de Deus: quem és tu, Senhor? Deus diz para ele: eu sou o que sou. Aleluia. Deus é o que é, irmãos. Deus é eterno, sem começo de dias, sem fim de dias. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí, cada vez que ele falava o eu sou me enviou, ele se fortalecia em confiança. Meus irmãos, se Moisés, um gago, uma pessoa que não conseguia se comunicar, angariou confiança para fazer aquilo que ele tinha que fazer, quero dizer para você, você também é enviado por Deus, porque Deus fez você com um propósito para essa vida. E Deus te dá tudo o que você precisa para realizar o que você necessita. Não é diferente. Se Moisés pode gerar essa confiança, nós também podemos gerar. Eu pergunto para os irmãos: por que líderes como Josué e como Moisés geram confiança no povo? Sabe por quê, irmãos? Porque eles dizem: nós vamos subir a montanha, nós vamos buscar a face de Deus, nós vamos conhecer Deus. E o resto do povo diz: não, nós não, vai vocês, sejam nossos representantes, nossos mediadores, nós vamos ficar aqui embaixo. Irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. E se você quiser ter esse som da fé saindo do seu coração, é necessário você fazer algo para que essa fé cresça no teu coração. Mas o que você está fazendo em sua vida? Que processos você está se submetendo para que a sua confiança em Deus cresça? Eu quero falar algumas coisas aqui, irmãos, como dica. O culto, a conexão, o tempo a sós com Deus, com meditação na palavra e oração, tudo isso faz a nossa fé crescer. Mas você também pode começar com aquela dieta que você sabe que você tem que fazer, mas que está pendente. Ou com aquele livro que você começou a ler, mas você não terminou a leitura. Que tal você ler 10 páginas por dia dos livros? O que você está fazendo para que a sua fé e a sua confiança cresçam? Porque quando a gente fala de gerar músculos, você precisa entrar numa academia, levantar peso, para ganhar condicionamento físico, comer proteína, fazer cardio. Irmãos, nós também precisamos nos exercitar, para pensarmos bem e termos confiança, porque um homem que tem confiança, ele é um homem que pensa bem, que tem saúde mental, e para isso nós temos que fazer exercícios. E eu pergunto: que exercício você está fazendo nessa área? Você precisa terminar aquilo que você começa, porque tudo o que você não termina gera em você insegurança. Tudo o que você deixa pendente trabalha contra você, para a tua insegurança. Escuta, irmãos, a vida está desenhada para pegarmos duro na segurança, na fé e na confiança. Diga para o irmão aí do seu lado isso: você precisa pegar duro na confiança e na fé. Glória a Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para governarmos. Isso está escrito lá em Gênesis: Deus criou o mundo, colocou o homem nele e disse: agora domine, governe sobre a terra. Então você foi chamado para governar. E aí você tem que assumir a tua postura de governante.
Por isso o apóstolo Paulo diz: subjugo os meus membros e faço dele meu escravo, faço do meu corpo meu escravo. O meu corpo é meu escravo para levar onde eu quero, não eu escravo do meu corpo. O corpo quer comer pizza, vou dar pizza para o corpo. Não, irmãos, o corpo é que é teu escravo, e nós precisamos buscar isso. A Bíblia diz: não se preocupem com o dia de amanhã, com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir. Busquem primeiro o reino de Deus. Então fala do quê? Fala de governo, fala de reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas se eu tenho confiança, se eu confio em Deus, o que significa isso? Basta cada dia o seu próprio mal. Se eu estou confiando em Deus, esse basta cada dia o seu próprio mal é que a vida, irmãos, traz lutas, traz dificuldades, traz problemas, traz aflições, muitas vezes dramas na nossa vida. E qual que é o mal do dia? O mal é que a nossa confiança não pode desfalecer, porque o mal realmente é quando você perde a confiança. Então hoje você pode estar pensando bem, hoje você pode estar usando a fé e a confiança, mas não significa que você vai continuar amanhã. Vocês já viram quando uma dieta dá rebote? Você já ouviu falar sobre isso? A pessoa começa com uma dieta restritiva por um longo período de tempo, e de repente ela começa a pensar, no dia que vai terminar a dieta, ela começa a pensar: já está quase terminando a minha dieta, mas eu vou meter o pé na jaca, vou ir para a pizzaria, quero comer bolo, mas quero aproveitar. Geralmente, irmãos, o rebote da dieta dá por causa disso. Daí a pessoa não desenvolveu um novo hábito alimentar, e ela então volta às antigas práticas, e o rebote faz com que ela venha a receber novamente todo aquele peso que ela tinha antes, e muitas vezes ainda passa. Só que o rebote também acontece na nossa vida emocional, acontece na nossa vida espiritual, acontece nas nossas finanças, acontece em tudo. Por exemplo, o crente vem para a igreja: não, eu preciso de Deus, porque a minha vida tem que dar uma virada, e ela busca Deus, e ora, e vem na igreja, e é fiel. De repente Deus abençoa, Deus abençoou, tive a vitória, beleza, aí ela folga. O que acontece? Rebote. E o que nós temos que fazer, irmãos? Prosseguirmos em frente como se não tivéssemos alcançado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então evite o rebote, irmão, continue em frente, continue orando, continue buscando, continue se santificando. Por exemplo, na igreja nós aprendemos muito sobre todas as áreas da vida, porque a Bíblia nos ensina sobre tudo, inclusive sobre finanças. E Deus nos chamou para nós governarmos, para você governar sobre o teu corpo. Primeiro eu vou governar sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha carne. Está escrito lá em Romanos que existe uma lei, irmãos, que milita contra a lei de Deus, que é a lei do pecado e da carne, e todos os que se inclinam para a carne, a inclinação da carne é morte e corrupção. Vocês sabem que os pássaros voam, não é verdade? E por que os pássaros voam? Porque eles vencem a lei da gravidade. Tem uma lei que puxa para baixo, a lei da gravidade, mas eles vencem a lei da gravidade. Então, irmãos, a lei que nos mantém voando é a lei que vence. Aliás, aquilo que nos mantém voando é quando nós vamos contra uma lei. Assim como o pássaro, para se manter voando, ele voa contra a lei da gravidade, e nós também. Nós lutamos contra a lei do fracasso, porque a nossa carne puxa para o fracasso, e essa é a lei que te mantém voando, por causa do fracasso. Então você pensa assim: vou ser negacionista. Não existe fracasso, vou negar isso. Existe. Pense de outra maneira: o fracasso existe,
mas eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra a minha natureza terrena, porque os que são de Cristo, diz a Bíblia Sagrada, crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando dominar, não nos deixando vencer pela nossa natureza carnal. E aí nós rompemos em fé, e usamos a nossa fé para fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. Vamos nos pôr em pé, meus irmãos, na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para aqueles que dizem assim, eu já desisti. Alguns dizem, eu já desisti da minha carreira universitária. Não consegui terminar a faculdade porque tive que trabalhar por causa disso, daquilo. Talvez, irmãos, alguma coisa seja realidade. Mas se você não conseguiu prosseguir na universidade, isso não te impede de ler os livros. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer porque é responsabilidade sua. Por exemplo, aquele que pega o dinheiro, às vezes gasta tudo com consumismo, mas ele não governa, ele não é mordomo de Deus, não administra aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Então, antes de gastar, eu tenho que fazer uma planilha, eu tenho que administrar conforme a Bíblia ensina, dentro do meu orçamento, porque a palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco. Eu chamei vocês para governarem. Governe sobre o que eu estou dando, governe sobre as oportunidades, os bens e talentos que eu estou colocando sobre a mão de vocês. Governe sobre isso e faça multiplicar, porque na vida do homem e da mulher de Deus, tudo tem que crescer, tudo tem que multiplicar, tudo tem que melhorar. O teu casamento tem que melhorar, a educação dos teus filhos tem que melhorar, a tua educação tem que melhorar, a tua cultura tem que melhorar, tem que crescer para a glória do Senhor, porque tudo que nós fazemos por palavra ou por obras, nós devemos fazer em nome do Senhor, aleluia. Ele nos chamou, irmãos, a tua vida tem um propósito, a tua vida não é um acidente, você não é uma obra do acaso. Então, o eu sou que te enviou é o mesmo que enviou a Moisés. E se Moisés teve essa confiança, você também pode ter confiança. Você vai fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça.